aqueles que também não se encontram também possam receber sua assistência. Também rogo aos espíritos amigos, desencarnados, que venham, possam, que você permita que eles venham nos auxiliar durante esse trabalho de hoje, essa reunião de hoje, que assim seja. Que assim seja. Que seja. Muito bem. Na semana passada, nós estávamos fazendo fobia social. Já fizemos alguns slides, né? É o capítulo 8, Estranho Rumo, Seguros Roteiros, a segunda parte do livro Homem Integral, de Joana de Ângeles. Hoje, 30 de junho de 2025. Continuemos. Esse aqui foi feito semana passada. Esse também. Aí esse é de hoje. O senhor acha que deve dar uma lembradinha nesse do passado ou já vamos direto para o dia 30? Eu acho que pode continuar, porque na verdade tudo é uma continuação, né? É uma sequência, ele é o mesmo assunto. A Mesmo assunto, acho que está tranquilo. tal da timidez, da fobia social, medo dos relacionamentos, essas questões. Tá ok, então vou começar. A ansiedade comedida é fenômeno perfeitamente natural, resultando da expectativa ante o inusitado. Face ao trabalho a ser desenvolvido diante da ação que deve ser aplicada como investimento de conquista, sem que isto provoque desarmonia interior com reflexos físicos negativos. Então, quando a pessoa vai começar, né, um relacionamento, seja qual for o relacionamento, às vezes a pessoa vai uma entrevista, né, uma entrevista para trabalho, alguma coisa assim, ou mesmo um relacionamento afetivo, vai conhecer gente nova, pessoas novas, desperta aquela ansiedade, né, comedida, ela diz, né, então sob medida, uma ansiedade normal, é natural que a gente tenha essa expectativa, que a gente não sabe o que vai encontrar pela frente. Mas isso, como ela é comedida, como ela é controlada, ela não vai causar grandes problemas, né? Não vai provocar a desarmonia interior, né? Não vai nos desajustar. Ele fala até, né, com reflexos físicos negativos, né? Reflexos físicos, não sei se ele vai falar mais à frente, mas vamos ler qual é esse reflexo físico. O que acontece com o nosso corpo quando a gente fica meio ansioso exageradamente. Quando então se revela desencadeada por problemas de só menos importância, produzindo taquicardias, olha aí os problemas físicos, taquicardias, quer dizer, o coração fica acelerado, sudorese álgida, né, começa a transpirar, a pessoa quer controlar aquilo, fica pior. Tremores contínuos estão ultrapassados os limites do equilíbrio, tornando-se patológico. Então, se a gente tem esses sintomas, quer dizer que aquela ansiedade já não é comedida, já é uma coisa exagerada, está fugindo ao controle, está provocando um desequilíbrio, um desajuste no nosso corpo físico e caminhando talvez para uma enfermidade até, se não é que isso já é uma enfermidade. A fobia social impede uma leitura em voz alta, uma assinatura diante de alguém que acompanhe o gesto, segurar um talher para uma refeição, pegar um vaso com líquido sem o entornar. Então a pessoa fica extremamente nervosa, né? Ansiosa, com medo, insegura, e aí ela gagueja na hora de ler, não consegue ler, né? Trava tudo, não consegue falar. A voz sai em tonalidades diferentes. Hora sai muito alta, hora mais baixa, outra fina, outra grossa, né? Tem aqueles que tem aquele emudece, tem outros que tem aquele riso assim sem controle, né? De estranho. E não consegue nem assinar o próprio nome, tá dizendo, né?
para comer, né? Fica nervoso, tremendo na refeição. Vai pegar um copo d'água, derrama. Ele está nervoso, né? Por conta daquele momento, daquele medo, fobia social. O paciente, nesses casos, então ela está classificando como paciente, é enfermidade mesmo. O paciente, nesses casos, tem a impressão de que está sob severa observação e análise dos outros, passando a detestar as presenças estranhas até os familiares e amigos mais íntimos. A pessoa tem a impressão assim que ela está sendo observada. Nossa, todo mundo está me olhando. Por que está acontecendo comigo, né? Essa roupa está adequada? O que acontece? Está todo mundo me olhando. A pessoa se sente observada por todos. Que as pessoas estão julgando, estão criticando, estão analisando, estão rindo de repente de mim, ou tendo uma impressão muito ruim. Então a gente fica assim com medo, né? Eu já convivi com pessoas que fazem tratamento nessa área, que tinha fobia assim, social. Ela não podia sair na rua, tinha medo de sair. Tem alguns filmes até que ilustram isso, né? A pessoa fica presa em casa, ela não consegue sair de casa. Às vezes a pessoa com um excelente desempenho em áreas intelectuais, né? Com bastante conhecimento. Eu convivi muito com pessoas assim que desenvolviam a área de informática, né? De TI, e a gente observa que eles são mais retraídos, né? E tem alguns que eles mergulham naquele trabalho que eles têm, são excelentes profissionais, mas não conseguem ter um bom relacionamento com a sociedade de uma forma geral. É isso, gratidão. Esse trechinho aí, né? É muito interessante, porque começa a mostrar as diferenças que acontecem, né? Porque quando ele fala ansiedade, então nós temos que diferenciar ansiedade de ansiedade, ou seja, as duas formas de ansiedade. Então, ser ansioso de uma forma comedida, né, que fala aí que é natural, é normal, né? Às vezes você vai fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, aí você fica de alguma certa forma ansioso para aquele momento da entrevista. Se você vai fazer uma prova, aí fica ansioso pela prova, e assim, isso até certo ponto é de forma comedida, é natural, e todo mundo geralmente tem. Agora, aí ela fala que quando começa a surgir, desencadear os problemas, como taquicardia, sudorese, tremores, aí já está passando. Eu diria o seguinte, que uma pequena taquicardia, um pouquinho de suor e um pouquinho de tremor, ainda pode ser normal ainda. Porque eu mesmo já tive isso. Quando era mais novo, a gente sentia que o coração batia forte, sentia, às vezes, transpirava, tremia um pouco, mas sem nenhuma necessidade de um tratamento nem nada, é só pelo treino, o acostumar, e aí já não era doença, porque você consegue levar bem. Agora, pode acontecer de ser mais forte e isso praticamente impedir a pessoa de ter o contato social, fugir realmente do contato social, porque a pressão da ansiedade é tão forte, né, que ele chega a essa fobia da sociedade, com muito medo de... E uma das coisas que acontece para a gente ter essa ansiedade, primeiro caso, é o medo de errar. A gente tem medo de errar e ser julgado. Então, por exemplo, se eu vou falar em público, pode ser que eu gagueje. E se eu gaguejar, eu penso, as pessoas estarão me julgando, né?
Então, essas coisas, a fobia, é justamente isso, né? Você tem fobia social porque você tem medo do julgamento social. E ainda, quando você começa a dar alguns problemas, como gaguejar bastante, como a pessoa visualizar a sua mão tremendo, por exemplo, você já pensa, vão me julgar por isso. Então, são essas as diferenças. Mesmo assim, eu acho que, mesmo numa fobia, numa ansiedade que chega a ponto de tremer ainda, de o coração bater mais forte, de suar um pouco, ainda pode ser normal, desde que eu consiga superar aquilo sem dependência de tratamento, consegue continuar e passar esse problema. Aí já não era um problema em si, era apenas uma timidez, né? Acho assim. Uma coisa assim que eu também já passei e ainda passo. Quando alguma coisa me constrange, eu me sinto, hoje bem menos, né? Mas antes com muita frequência, ficar vermelho, né? E aí a pessoa percebe e aponta o dedo, daí fica pior ainda. Fala, ficou vermelho, ri, né? Fica mais constrangido ainda. Ainda mais que quem é branco, né? Como nós, branco, o vermelho fácil, fica. Fica vermelho fácil. Hoje o pessoal aponta o dedo, eu acho até engraçado, né? E eu fico. Não fico mais. Mas antigamente me incomodava muito quando alguém. A pessoa dizia que percebia, todos percebem, né? Mas a pessoa se manifesta ainda, né? Fala, ficou vermelho, aí que fica pior. Vai banhar. Francisca, você quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Não, tranquilo. Passar para o próximo, então. Seu Maurício. Então, dando continuidade, ela fala que, em algumas circunstâncias, quando o processo se encontra em instalação, a concentração e o esforço para superar o impedimento auxiliam-no, facultando-o somente relaxar-se e adquirir naturalidade após constatar que ninguém o observa, perdendo assim o prazer do diálogo, face à tensão gerada pelo problema. A tendência natural do portador de fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. O homem é o único animal ético existente. Para adquirir a condição de uma consciência ética, é convidado a desafios contínuos, graças aos quais discerne o bem do mal, o belo do feio, o lógico do absurdo, imprimindo-se um comportamento que corresponda ao seu grau de compreensão existencial. Aprofundando-se no exame dos valores, distingue-os, passando a viver conforme os padrões que estabelecem como indispensáveis as metas que persegue, portanto, pretende constituir-lhe a felicidade. Então, aqui, ela mostra no início, né, que muitas vezes esse processo, quando ele encontra-se em instalação, a concentração e esforço para superar impedimento auxiliam. Então, às vezes, no começo, quando está só instalando, a gente talvez seria mais ou menos o que eu falei anteriormente. Porque, às vezes, está instalando ainda, você tem aqueles problemas, mas você com esforço, concentração,
com o trabalho, né? Aí a gente consegue superar esse impedimento. Aí fala que faltando somente relaxar se adquirir naturalidade para constatar que ninguém observa. Então, às vezes, a gente está preocupado, mas se a gente procurar relaxar, a gente vai ver que é natural, é normal. Eu acho que eu fico pensando, se imaginando que o mais importante é nós começarmos a trabalhar em nós que o erro é também natural. Não sei se você percebe que toda vez que nós temos medo da sociedade, é o medo de julgamento. Então, se eu vou falar em público, eu tenho medo de eu me cair mal. Aí as pessoas depois falam, mas Maurício fala horrivelmente, a palestra dele foi horrível, ele errou demais. Lá naquela palestra que ele deu, ele cometeu muitos erros ao falar de Kardec, ao falar de Jesus, cometeu tantos erros. Então a gente tem esse medo. Acho que a fobia ela é muito mais pelo medo do julgamento. E se nós trabalhássemos mais a questão da naturalidade do erro, da naturalidade da falha, que nós somos pessoas em construção e o erro nos auxilia na construção. Talvez a gente facilitaria a enfrentar esses obstáculos, desses medos. Porque o medo, ele é sempre do julgamento. Sempre de ser julgado pelo outro. Todo medo nosso é isso. E quando nós acreditamos que as pessoas vão gostar demais, que, por exemplo, se eu tenho certeza que eu vou fazer uma palestra e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar, eu não tenho medo de fazer aquela palestra, mas o medo é justamente do julgamento. Então, quando se você vai dar uma entrevista, o maior medo da entrevista é falar errado, ter um desvio da gramática ali, e sabemos que as pessoas estão ali julgando. Porque por que a pessoa ele está com medo para falar em público, mas com os coleguinhas dele ele fala normalmente sem nenhum medo, porque com o coleguinha dele ele não está com medo de ser julgado. Com a mãe ele vai falar normalmente porque não está com medo de ser julgado. Com o irmão ele vai falar normalmente porque não está com medo de ser julgado. Aí esse medo do julgamento que é esse problema que a gente tem que trabalhar em nós. Saber que a questão do erro é natural. E nós só melhoraremos errando. Por meio de erros e mais erros, vem os acertos. É isso. Ok. Então, esse medo de errar e de ser julgado, podemos entender como ainda o orgulho que está dentro de nós. Eu não posso errar. Eu sou bom. Imagine eu errar. Eu diria que ainda tem dentro de mim, né, esse orgulho que eu tenho que destacar. Porque o nosso mundo ele cobra isso, né? Concorrência, né? Sempre colocando, né, os melhores, as melhores cabeças, as pessoas que estão se projetando, as classificações, tudo isso leva a gente, desde mais tenra idade, a essa concorrência, querer ser o seu melhor. E é em tudo, é no esporte, no trabalho, né, até para ingressar em serviço, na faculdade, tudo tem a concorrência. Então nós somos estimulados a
sempre querer ser o melhor, né? E isso acaba tornando isso aí mais forte dentro da gente. A gente está sendo desafiado. Agora, ela chama atenção aqui, né, que a gente, que essa tendência natural, e é natural querer se ocultar e esconder às vezes, né, mas quando a pessoa tem essa fobia social, ela quer se ocultar, ela quer fugir daquela situação. E ela fala aqui que a questão é enfrentar, né? Enfrentar e buscar vencer esse tipo de receio que a gente tem, né? Nos entender, nos enxergar melhor, como o seu Maurício disse aí, né? De a gente saber que pode errar e também saber que a gente está fazendo o melhor, né? Não ficar acreditando que nós estamos sempre sendo julgados. É uma questão, né, da gente deixar um pouco isso de lado, né, o julgamento do outro. O julgamento mais importante é o meu mesmo, né, com relação a mim. Eu preciso trabalhar essa questão interior minha, o que eu posso melhorar, o que não posso ainda, e me aceitar como eu sou, do jeito que eu sou. E é a dificuldade que às vezes a gente tem, né, de se enxergar como uma pessoa, uma individualidade única que tem o seu valor, né? Perante Deus, perante a sociedade, né? Acreditar em nós mesmos. É isso. É, eu acho que há um meio que paradoxo, sabe, Odilon? Que quando você falou assim que o nosso orgulho, sim, é um orgulho de não poder ser contrariado, de não poder falhar, por exemplo. Sim. Mas também uma característica do orgulhoso ele se achar melhor. E neste caso, há um paradoxo aí que a pessoa que é assim, ele não se acha melhor. Porque ele tem medo de errar também. Ele tem medo de errar porque ele não tem muita confiança em si. Ele tem a preocupação Parece com a que imagem, né? é, ele, Com a ele, ele imagem. não confia muito, então é um orgulho meio paradoxal. Eu, Porque é não- um eu, orgulho, eu, me- de certa forma, ele não acredita em si. eu não, eu acho que eu não sou capaz, mas eu não quero que ninguém saiba que eu não sou capaz. Que as pessoas tenham a É, imagem que eu verdade, sou capaz. justamente isso. Acho que esse é o paradoxo mesmo. É, É verdade. eu acredito, eu quero mostrar o que eu não sou, né? Homens de aparência, aquele título que nós vimos anteriormente, né? Aham, Nós defendemos a nossa imagem, damos muita importância ao que o outro pensa de mim. Eu dou muita importância ao que ele pensa de mim. E verdade. ela sempre está convidando que o mais importante é o que eu penso de mim, não o que o outro pensa de mim. Eu que tenho que fazer esse julgamento de mim mesmo. O próximo é esse aqui, né? Isso. A fim de lograr o domínio desses legítimos valores, aplica outra das suas características essenciais, que é o de ser um animal biosocial. A vida de relação com os demais indivíduos é-lhe essencial ao progresso ético. Isolado, aselvaja-se ou entrega-se a uma submissão indiferente, perniciosa. As imposições do relacionamento social exterior, sem profundidade emocional, responde por essa explosão fóbica, face à ausência de segurança afetiva entre os indivíduos e à competição que graça desenfreada, fazendo que se veja sempre no atual amigo o potencial usurpador da sua função, o possível inimigo de amanhã.
Tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, levando-as a uma conduta artificial, mediante a qual se devem apresentar como bem estruturadas emocionalmente, superiores às vicissitudes, capazes de enfrentar riscos, indiferentes às agressões do meio, porque seguras de suas reservas de forças morais. A gente tem que saber que nós somos, né, um animal social, né? Nós vivemos em sociedade, ela diz aqui no começo, né? Nós somos um animal biosocial. E aí a gente se atira, né, a essa questão da disputa mesmo, né? Que ela lembra de novo aqui, né? Da disputa. Eu olho as pessoas com insegurança, com desconfiança, né? Porque o amigo de hoje poderá ser o inimigo de amanhã, tá? A competição está sempre, né? A gente às vezes cita muito essa competição no trabalho, que é um querendo tirar a posição do outro, mas isso acontece o tempo todo, né? Nós somos levados a essa competição. Então a gente começa a desconfiar do outro. Então a, a relação social ela não é uma relação de profundidade, ela é uma relação artificial, né? Na superfície mesmo. E a gente não fica seguro, né? Com a questão das pessoas. A gente vive num meio onde a gente não confia. Estamos sempre com medo, sempre inseguro com relação aos relacionamentos. Sempre achamos que o outro está querendo, de alguma forma, nos dar alguma coisa, né? Alguma função, alguma coisa nossa. Isso é complicado, porque a gente também se mergulha nesse universo de notícias, e as notícias ruins elas têm muito mais importância, muito mais valor, e elas então dão a impressão que o mundo o mundo é muito inseguro, né? As pessoas não são confiáveis, ninguém é de confiança, né? E a gente é levado a essa ideia de estar sempre se defendendo, sempre se cuidando com relação ao outro, né? À relação e tudo mais. É o medo de se desiludir, né? De confiar e depois a pessoa não corresponder àquela confiança. Então, nossa, sempre assim. Tá bom. É isso. Então você vê que é interessante que ela fala aqui que como nós somos seres sociais, né, biosocial, não tem meios de nós caminharmos para a evolução nos isolando, né? Então, à medida que a gente se isola, a gente está saindo de um processo que iria nos ajudar a crescer. Porque o único animal, né, que é social mesmo, criado para ser social, é humano, né? Então, nós humanos somos seres sociais. Inclusive, nós temos muitas dificuldades para viver isolado, né? Quando uma pessoa opta por viver isolado, não é porque está feliz em viver isolado, não. É porque está com muitos problemas e que ele não está conseguindo sociabilizar, né, viver em sociedade, mas não é porque ele acha bonzinho, porque ele gosta, porque ele se sente feliz em se distanciar, não. Ele acho que se isola por problemas que está enfrentando mesmo, desses medos, né,
dessas ansiedades e acaba se isolando. Da mesma forma que quando a gente fala quando a gente vai falar da pessoa que suicidou, por exemplo, ninguém suicida porque acha muito bonitinho se suicidar, não. O cara queria suicidar, ele acha bonito suicidar, tem vontade. Não, não é porque tem vontade de suicidar. Ele suicida para livrar de um problema muito grave que está enfrentando, psicologicamente, ou que seja os problemas graves que está enfrentando, mesmo que pareça que esteja só na mente dele, mas está enfrentando. Né? Aí ele acaba se optando pelo suicídio, mas não é porque ele achou que o suicídio ia dar muito prazer, não. O suicídio vai livrar de um mal para ele que era maior ainda. Então tinha um mal muito grande, para ele livrar daquele mal muito grande, resolver entrar pelo mal que ele acha que é um mal menor, né? Então, o mesmo caso acontece com a pessoa que se isola da sociedade. Ele tem os problemas deles internos, né? E acaba optando por isolar, e quem se isola da sociedade acaba sofrendo bastante, porque ele sente falta do convívio social, porque nós somos criados seres sociais, né? O humano é um ser social. É isso. Muito bem. Vamos para o próximo? Vamos. Só lembrando que ela fala também as imposições do relacionamento social exterior, né? Imposto, né? A gente é levado a isso também, né? Imposto a ter essas relações sociais. Então ela gera essa explosão fóbica. Nós somos cobrados. O próximo, esse aí. Gerando instabilidade entre o que demonstram e aquilo que são realmente, surge o pavor de serem vencidos, deixados à margem, desconsolados. O mecanismo de fuga da luta sem quartel apresenta-se-lhes como alternativa saudável por poupar esforços que lhes parecem inúteis, desde que não se sentem inclinados a usar dos mesmos métodos de que se creem vítimas. Simultaneamente, as atividades trepidantes e as festas ruidosas mais afastam os amigos que dizem não dispor de tempo para o intercâmbio fraternal, assistência cordial, receosos, por sua vez, de igualmente tombarem vitimados pelo mesmo mal que os ronda, implacável. Nessas circunstâncias, mentes desencarnadas, deprimentes, se associam aos doentes, aos pacientes, complicando-lhes o quadro, empurrando-os para as psicoses profundas e irreversíveis. A desumanização do homem, que se submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele próprio e seu próximo, tornando estas a geração do medo, a sociedade sem destino. Então, aqui ela fala da possibilidade que gera estabilidade entre o que demonstram e aquilo que são. Porque aí, nesse caso, a gente cria, né, essa estabilidade do que, na verdade, nós demonstramos ser e aquilo que realmente
nós somos, né? Aí surge o pavor de ser vencido, deixado à margens, desconsiderados e assim por diante. Então a gente tem o medo de perder a batalha, porque esse conflito que há, essa instabilidade entre o ser, entre entre aquilo que realmente é com o que nós demonstramos ser. Aí ele fala que o mecanismo de fuga da luta sem quartel para a gente definir como alternativa saudável, porque isso poupa-lhe esforços que parecem inúteis. E ela ainda fala que, simultaneamente, as atividades trepidantes, né, e as festas ruidosas mais afastam os amigos que dizem não dispor de tempo para o intercâmbio fraternal, a assistência cordial, porque receosos, né, por sua vez, de igualmente tombarem, vitimados do mesmo mal que os ronda implacável. Então, vem a questão do medo, da perda, né? O medo de ser derrotado, porque nós somos fracos, nós temos a dúvida, porque aí vem aquela questão que nós falamos antes, do paradoxal, porque nós, ao mesmo tempo, nós temos orgulho e não queremos demonstrar o que nós somos, aí não queremos falhar, porque o erro vai demonstrar a minha fraqueza, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que sou fraco, porque eu não tenho fé que eu possa vencer e eu possa tombar também, né? Bora pra cá. Aí entra a questão das mentes desencarnadas. Deprimente social, ou seja, aí vem pode chegar ao quadro de obsessão. Porque nós sabemos que grande parte das doenças da mente, que hoje é bem grande, né? As doenças psicológicas, as doenças psicoses, por exemplo, grande parte tem influência espiritual também. Então a gente acaba pegando aquilo que nós acreditamos, nós nos associamos às outras mentes. Aí ela fala aqui, o quadro, fala que pode se empurrando-os para as psicoses profundas e até ao ponto de irreversíveis. Porque aí vem o problema nosso mais que psicológico, mas vem o problema espiritual também, de irmãozinhos nossos, que nós já fizemos inimizade com eles antes, e eles nos procuram para nos desestabilizar mais. Aí ela fala no final que a desumanização do homem, que submete aos caprichos do momento dourado das ilusões, conspira contra ele próprio e o seu próximo, tornando esta a geração do medo, a sociedade sem destino. Então, o homem, ele se desumaniza. Com isso, as doenças psicológicas tendem a aumentar mais. É isto. As fugas, né? As fugas, porque eu não quero enfrentar aquela questão do que eu acredito que eu sou ou do que as pessoas imaginam que eu sou. Então crio forma de fugir. Aí tem as atividades, né, de festas estridentes, atividades trepidantes, né, que ele fala, festas ruidosas. E que mais a pessoa que tem essa fobia social, quanto mais ruidosa, mais ela se afasta, mais ela foge, que ela não consegue ficar nesse meio. Ela tem muito receio. Às vezes a festa até para tentar atrair ele, né, para aquele meio, mas ele dá um efeito contrário, ela foge mais e mais. Ela não se sente segura naqueles locais.
Daí vai cada vez se enfermando mais, né? Se tornando mais enferma, mais isolada, mais sozinha, medo de enfrentar a sociedade. Ok, já está na nossa hora também, né? É. O próximo é o capítulo 9, ódio e suicídio.